Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, vivemos num tempo em que a criminalidade deixou de respeitar fronteiras, mas em que a justiça, demasiadas vezes, ainda vive condicionada por elas. A evolução da criminalidade contemporânea, marcada pela desmaterialização, pela transnacionalidade e pela dependência estrutural de infraestruturas digitais, torna a prova eletrónica um elemento central da investigação criminal. Como se refere na exposição de motivos da proposta de lei, estima-se que na União Europeia 85% das investigações criminais recorram a dados que se encontram em ambiente digital. São dados que existem e que se dissipam por instantes e que se encontram frequentemente armazenados em servidores noutro Estado-membro da União Europeia ou até fora da União. Neste contexto, os mecanismos tradicionais de cooperação judiciária e de auxílio mútuo judiciário, concebidos para um paradigma territorial no mundo analógico, revelam-se não só desadequados, como lentos para dados altamente voláteis e velozes, assim como insuficientes para garantir a obtenção célere de elementos fundamentais para as investigações. A natureza dos dados e a velocidade da sua circulação não espera por cartas rogatórias. Foi para resolver este problema, que é europeu, que surgiram o Regulamento da União Europeia 2023-1542, do Parlamento Europeu e do Conselho, a Diretiva da União Europeia de 2023-1544, também do Parlamento Europeu e do Conselho. O Regulamento e a Diretiva partem de uma constatação simples: não basta criar ordens europeias. Em suma, é preciso garantir que as ordens europeias chegam ao destinatário certo, no prazo certo, com a força jurídica necessária. Para isso, exige que todos os prestadores de serviços que operam no espaço europeu, independentemente do local do estabelecimento, tenham um representante legal ou um estabelecimento designado, responsável e apto a localmente receber e a cumprir as ordens emitidas. Mas a mera previsão de obrigações não basta. Sem um regime sancionatório eficaz, o edifício normativo fica inacabado. Um regime sancionatório nacional é assim indispensável para assegurar a efetividade, a proporcionalidade e o caráter dissuasor das regras europeias. Neste contexto, a presente iniciativa legislativa cumpre duas funções essenciais. Em primeiro lugar, transpõe integralmente a Diretiva 2023-1544, completando a definição do quadro institucional português para a emissão, recepção, verificação e de conservação de dados, execução de ordens europeias de produção e de conservação de dados, definindo as autoridades portuguesas centrais e competentes para emitir e receber o quadro referencial para a sua execução. Para tanto, altera também a Lei nº 144 de 99, que aprova a Lei de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, e a Lei 109 de 2009, que aprova a Lei do Cibercrime. Nesta perspectiva, o regime fica completo, identificando as autoridades competentes e estabelecendo os procedimentos formais de comunicação e de controlo. Afigura-se e assegura-se deste modo que Portugal está plenamente integrado no novo modelo europeu de obtenção de prova eletrónica. Em segundo lugar, cria o regime sancionatório nacional exigido pelo Regulamento 2023-1543. Tipifica especificadamente como infrações a falta de designação de estabelecimento ao representante legal, a falta de comunicação de elementos, a não atribuição de poderes ou recursos, a não execução de ordens válidas, a omissão de conservação de dados, o incumprimento de prazos e a não adoção de medidas para garantir a confidencialidade, o sigilo e a integridade. O reforço dos poderes de investigação acontece sem erosão do quadro de garantias processuais. Efetivamente, a execução das ordens europeias é enquadrada pelos princípios da necessidade, da proporcionalidade, da proteção de dados pessoais e respeitando os direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e na Constituição da República. O regime assegura igualmente o direito de audição, bem como mecanismos de controle judicial e vias de impugnação adequadas. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei concretiza a integração plena de Portugal no novo modelo europeu de obtenção de prova eletrónica, garantindo simultaneamente eficácia operacional, segurança jurídica e respeito pelos direitos fundamentais e pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Colocam-se à disposição do sistema de justiça penal
os instrumentos necessários e compatíveis com a realidade tecnológica atual, assegurando que a investigação criminal não fica sequer refém da volatilidade dos dados nem da fragmentação normativa entre Estados-membros. Prevêem-se instrumentos modernos, eficazes e juridicamente seguros para combater a criminalidade que opera em rede, que se move à velocidade que a tecnologia propicia e que se aproveita das fronteiras que a Justiça ainda não conseguiu ultrapassar. Com esta proposta, Portugal reafirma-se como um Estado que cumpre as suas obrigações europeias, que reforça a cooperação judiciária e que protege a eficácia da justiça penal num contexto digital cada vez mais exigente. Mas, também, como um Estado que compreende que a segurança dos cidadãos e a eficácia da justiça, dependendo da capacidade de aceder rapidamente à prova, se devem concretizar sem fazer perigar os princípios constitucionais, as garantias individuais e processuais e ainda o respeito pelos direitos fundamentais. Um Estado que coopera e que responde, mas também que protege. É este o equilíbrio que o Regulamento e a Diretiva exigem, é este o equilíbrio que a proposta de lei concretiza e é este equilíbrio que devemos necessariamente assegurar. Uma nota final tem a ver com a abertura do Governo face à urgência e à premência da entrada em vigor deste regime jurídico, da abertura do Governo para trabalhar na redação das normas que compõem esta proposta legislativa. Muito obrigado.